parece que estava meio amassada. Agora sim, boa tarde, tudo bem com você? Uma excelente semana. Hoje no Falando Nisso, a gente tem muito assunto legal. Um deles, que é o nosso assunto central, vamos falar sobre as doenças que são mais comuns nessa época do ano? Gripe, resfriado, rinite, sinusite. Quem é alérgico, nossa, já tenta se preparar para levar essa temporada com um pouco mais de tranquilidade, né? Você pode participar do Falando Nisso, respondendo a nossa enquete, também fazendo alguma pergunta sobre o assunto do dia, mas tem muito mais no nosso programa, a gente vai ver. Falando Nisso está no ar. Hoje o nosso bate-papo no estúdio é para falar sobre o tempo seco e as doenças que acabam aparecendo agora, como rinite, sinusite, os resfriados. Vamos saber o que é fofoca, o que é babado na internet e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho. O Falando Nisso começou. A gente começa então nossa segunda-feira aqui no Falando Nisso, sempre com uma mensagem especial pensando em você e na sua rotina. A mensagem de hoje é a seguinte: descanse nos momentos que você pode fazer isso. Muitas vezes a gente se cobra tanto, né, de produzir o tempo todo e a gente acaba ficando sobrecarregado. E não só sobrecarregando a nossa mente, mas o nosso corpo também. Então o descanso nesse processo, ele é essencial, inclusive para a gente produzir mais no outro dia, não é verdade? Um corpo descansado, uma mente descansada não traz alívio para a gente? E com certeza dias mais produtivos. Pense nisso, tá bom? Gente, tem prêmio e tem muitos prêmios lindos para você durante todo o mês e prêmios especiais também neste mês, tá? Um kit bem bacana da Polipet para você e para o seu animalzinho de estimação, recheado de coisas também. Tem uma mala linda que a Sicredi quer dar de presente para você. Olha só, o meu amigo com essa foto, ficou lindo, hein, Luquinhas? E aí, para você participar desses sorteios, tem um outro kit, que é o especial para o mês dos namorados. Então, são 3 kits para você. A gente tem a foto na tela para mostrar? Depois a gente mostra, então, e a gente fala mais sobre esse kit lindo para o mês dos namorados. As informações, então, para os sorteios, você encontra na nossa página, na rede social, que é o @Falando Nisso Band. O sorteio está programado para o dia 28 de junho. E os prêmios você precisa vir retirar aqui na sede da TV Band Vale em São José dos Campos, tá bom? Agora vamos para a perguntinha da nossa enquete, para abrir o nosso assunto do dia, falando sobre rinite, sinusite, resfriados. Já dei um spoiler para você. A pergunta de hoje é essa aí, olha, você fica muito doente ou mais doente nessa época do ano? Pode responder #sim ou não pelo WhatsApp, que é o 99716 7989. Uma coisa é certa, geralmente nessa época do ano, os hospitais, as clínicas acabam realmente registrando um movimento maior de pessoas se queixando, não é verdade? E realmente, né, gente, entra o outono, o tempo fica mais seco, os resfriados, as doenças alérgicas começam a aparecer com mais intensidade. Então, o que fazer quando a alergia ataca? Será que dá para diminuir, de repente, os sintomas? O nosso bate-papo de hoje, então, é com o Dr. Ricardo Cavalcante. Ele é médico, otorrinolaringologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. Vamos bater Boa um pouquinho papo aí sobre as rinites, sinusites que tanto afligem essa época do ano aí. É verdade. Então, vamos primeiro entender... a gente já sabe, né, pessoal, que o tempo seco, de fato, influencia bastante. E a gente sente isso realmente. Quando a gente respira, a garganta fica mais seca. A minha, por exemplo, agora já está ficando seca. Vou começar a deixar um copo d'água aqui junto para poder falar com vocês. Né, o nariz, às vezes, fica até mais irritado, arde. Mas qual que é a relação, doutor, do tempo seco com gripe, resfriado e as doenças alérgicas? A primeira relação que a gente percebe é o seguinte, o ar seco e frio, que é muito característico nessa época do ano, ele é extremamente irritante para a via aérea, né, no geral. Então você vai ter um maior desencadeamento das doenças inflamatórias, né, tanto a rinite, a sinusite, as asmas, e aí com isso você tem uma maior facilidade, uma maior propensão a pegar os vírus respiratórios.
E aí, sim, lembrando que numa época fria, a gente tende a ficar mais em ambientes mais fechados, mais aglomerados, então facilitando essa difusão dos vírus entre as pessoas também. Agora, vamos explicar o que é a rinite e a sinusite. São doenças diferentes. Sim, são doenças diferentes, né? A rinite, a gente fala que é uma alergia do nariz, né? É uma inflamação, uma reação inflamatória muito contínua, forte, assim. Maior do que precisaria ser. Ó, tadinha, essa daí tá com rinite, por exemplo, coçando o nariz. Essa aí já tá. E a sinusite seria já uma infecção do nariz, uma infecção dos seios da face, né? Onde você tem a grande diferença. Então, uma é só uma reação inflamatória sem infecção, e a sinusite já seria uma reação inflamatória com infecção. Ah, essa é diferente. São reações inflamatórias, mas uma, ela é, assim, talvez mais séria do que a outra, porque tem a infecção, a sinusite. Sim, a sinusite seria um pouquinho mais séria, porque ela já causaria mais dor, essas coisas, né? E você tem uma infecção associada. Na rinite, não. Você tem um contato com uma coisa que te deu alergia, e aí, com isso, você acaba tendo essa reação inflamatória, mas você não está infectado. Ah, legal. Olha, a gente preparou, então, algo bem interessante para a gente, inclusive para quem é alérgico ou para quem sofre mais nessa época do ano, ficar ligado. São gatilhos da alergia. Já está tudo preparado, gente? Podemos colocar na tela para a gente conversar sobre os gatilhos da alergia? Eu sei que um deles, e esse eu acho que é um dos principais, ó, ar-condicionado. Qual que é o papel dele que influencia na questão alérgica, doutor? Então, o ar-condicionado, lembrar que ele vai proporcionar duas coisas no ambiente que ele está. O ar seco e o ar gelado. Então, que são dois fatores extremamente irritantes para a via aérea. Então, por isso que o ar-condicionado, ele acaba entrando como um gatilho mesmo, exatamente por conta disso. E aí, gente, tem que fazer uma coisa, limpar o ar-condicionado, né? Às vezes a gente não tem controle do ambiente de trabalho, por exemplo, né? Fica aí para a empresa a dica de realmente fazer essa manutenção, mas é importante, não é? Não, sim. Hoje em dia a gente até já tem uma normativa que a gente fala, né, que a gente chama de PMOC, que é exatamente para você ter uma manutenção do ar-condicionado, principalmente nas empresas, escolas, hospitais, exatamente já pensando na... Porque assim, como você sabe que o ar-condicionado ele causa tanto problema respiratório, você já pensa exatamente nessa manutenção, nessa periodicidade da limpeza. E é importante, se você mesmo assim, mas e até em casa, que a gente às vezes esquece de limpar o ar-condicionado também. Então, claro, no carro, gente, ar-condicionado de carro, que é uma coisa que eu esqueço, não sei se você que está vendo que tem ar-condicionado no carro, é fazer a limpeza do ar-condicionado. Se não é o mecânico falar, olha, Águida, vamos fazer a manutenção, fica aquela coisa horrorosa e acaba piorando a situação, né, de rinite, sinusite. Não, piora muito, porque é um lugar que você frequenta bastante, né, seu caso. Você vai para trabalho, casa, escola, então você tem você acaba frequentando muito e com isso, esse contato com ar seco, frio, e aí sujo, né, a gente poderia falar, pode deflagrar tudo isso aí também. Bem isso. Próximo item, próximo gatilho para as alergias respiratórias. Mudança brusca de tempo. Tá muito quente, de repente cai demais a temperatura do dia para a noite mesmo, né? Não, é uma das coisas que a gente brinca, né, que é quando a avó não tá errada, né? A avó tava certa mesmo, assim, sabe? E são mudanças bruscas, a gente fala muito no clima, né? Realmente, essa época do ano que a gente começa a ter uma tarde muito quente, uma noite muito fria, né? Então, assim, você já causa essas mudanças bruscas de temperatura. Essa quebra também é um fator para deflagrar as rinites alérgicas, né? A gente chama da cascata de histamina, né? Que é o que vai levar toda a rinite alérgica, a asma, bronquite. Mas lembrar também aquelas mudanças bruscas de temperatura dentro de casa, né? Então, você sai do banho muito quente e vai para uma sala gelada, sabe? Então, já é o suficiente. Já é o suficiente para você começar a deflagrar isso também. Então, prestar atenção, né? Não só do clima, mas também domiciliar também. Rapidamente, vamos pincelar então os outros gatilhos. Pode colocar na tela? Daqui a pouquinho a gente já chama a Grazi, que está posicionada para entrar com o nosso jornalismo regional. Quais são as outras, por favor? Pode colocar? Vamos lá, porque tem a questão do mofo, que não é só a alergia à poeira, né? Mas o mofo também influencia, lá, ó, em crianças e a mudança de rotina nas crianças, né? Não, você tem, o mofo, é lembrar que ele é um fungo, né? Então, assim, o contato do fungo com a mucosa pode poder deflagrar essa rinite alérgica. E às vezes essa mudança de rotina na criança, que a gente percebe às vezes até, essa mudança de produto de limpeza em casa, você tem uma mudança
no sabão que você usa para roupa, sabe? Então, essa mudança de cheiro, essas outras mudanças também podem deflagrar na criança, principalmente em criança. Legal. Então, daqui a pouquinho a gente volta respondendo as perguntas. Você pode participar da nossa enquete. Você fica mais doente nessa época do ano, né? Hashtag sim ou não, pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente volta, porque agora a gente vai falar sobre a questão da próxima saidinha temporária dos presos, que começa amanhã na região. Cerca de 3.500 detentos devem ser liberados. Quem vai explicar para a gente melhor tudo o que está acontecendo, essa polêmica em cima da questão da saidinha, né, é a Graziele Geronde. Grazi, boa tarde, querida. Boa tarde, Águida. Pois é, vai começar amanhã mais uma saidinha temporária e os presos vão ter que retornar ao sistema penitenciário até às 18 horas do dia 17 de junho. Essa medida ainda está valendo, ainda não teve uma alteração na lei que regulamenta, que é a Lei de Execuções Penais, e por esse motivo o Tribunal de Justiça decidiu manter, Águida, essa medida da saidinha temporária. Aqui no Vale do Paraíba, cerca de 3.500 presos devem ser beneficiados com a saidinha temporária. Esse mecanismo ele permite que os presos que estão cumprindo pena em regime semiaberto possam deixar temporariamente as unidades prisionais. A saidinha, como eu disse, ela é regulamentada pela Lei de Execução Penal e o objetivo dela é promover a reintegração social dos detentos. E olha, os presos que não voltarem dentro do prazo estabelecido vão ser considerados foragidos e poderão perder esse benefício. A gente lembra que a última saidinha temporária aconteceu no mês de março. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, naquela ocasião, 224 presos não retornaram aos presídios daqui do Vale do Paraíba. E essa, do mês de junho, pode inclusive ser a última saída temporária. Existe um projeto em tramitação e que no final de maio o Congresso derrubou vetos do presidente Lula à medida que coloca um fim ao benefício da saída temporária. Por enquanto, não teve alteração, por isso que ela segue acontecendo. E a gente volta a lembrar ainda que aqui na P2, onde nós estamos, Águida, cumprem pena Gil Rugai, que foi acusado por matar o pai e a madrasta, e também Christian Cravinhos, que matou os pais da ex-cunhada Suzane von Richthofen, e ainda Lindenberg Alves, acusado de matar Eloá Pimentel durante um cárcere privado, que esses devem ainda ter o benefício da saída temporária. Além deles, também cumpre pena Robinho, ex-jogador aqui na P2 de Tremembé. Águida, é com você. Tá certo, Grazi. Obrigada, viu, pelas informações. Até mais. Olha, eu falando nisso, quer estar pertinho de você. Inclusive, na sexta-feira, a gente fez um programa super especial lá no Parque Vicentina Aranha. Conhecemos várias pessoas que gostam do Falando Nisso. E agora a gente tem uma dica e uma sugestão para você. Tá a fim de tomar um café da tarde com a gente? Comigo, com meu amigo Lucas Sanseverino? Hoje ele não está aqui, mas amanhã talvez esteja. E aí a gente quer, de fato, dar um beijo e um abraço em você com um café da tarde delicioso da padaria Flor de Ipê, em São José dos Campos. E aí, para ter esse momento super bacana com a gente, com a sua família, para se inscrever é muito tranquilo, é muito fácil. Basta fazer um cadastro por um QR Code que a gente vai colocar na tela e também tem um link no nosso Instagram, na bio do nosso Insta. Beleza? Dia 28 de junho, a gente faz a divulgação da pessoa que for sorteada e na semana seguinte, a gente vai tomar um café juntos na padaria Flor de Ipê. Para você se deliciar, então, é só acessar o Instagram da Padaria Flor de Ipê, que é @padariaflordipê aquários, tudo juntinho, tá bom? Participe, a gente quer demais bater esse papo com você, vai ser uma tarde maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo os destaques da web. O que será que foi notícia, hein? Babado na internet. E mais sobre rinite e sinusite daqui a pouquinho. Até já! Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos.
Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs. De volta com o Falando Nisso, imagem ao vivo de São Sebastião. Olha que linda essa praia. Céu limpinho, nenhuma nuvem no céu e a previsão realmente é de tempo estável para a semana toda no litoral norte. Daqui a pouco a gente mostra mais detalhes da previsão do tempo para você, tá bom? Agora, volta aqui para a gente te dar uma dica. Você conhece as vantagens do cartão Passaí? O meu amigo Lucas vai mostrar para você agora. Oi, eu sou o Lucas Sanseverini e hoje eu tenho a missão de apresentar o cartão Passaí para quem vier aqui na loja do Açaí Colinas. Tem algum procedimento padrão assim, eu tenho que falar alguma coisa no começo para abordar a pessoa ou não? É só ser educado, na verdade, né? Posso pegar uma caneta emprestada? Eu devolvo, eu prometo, tá? Tudo bem? Você conhece o cartão Passaí? Conheço. É legal, não é, menina? Porque aqui no Açaí você sabe que tem um preço do varejo e do atacado, né? Só que em uma unidade você pagando com ele, você já leva em preço de atacado. Você pode parcelar também em 3 vezes as compras acima de R$20. Compra de pneu e televisão vai ser em 10 vezes. E eletroportáteis vai ser em 4 vezes. E você não precisa comprovar a renda. Você vê aqui na loja, na hora mesmo ele sai. E se a senhora usar esse cartão, ele já avisa a senhora no celular, dá uma notificação. Aí é mais segurança para você também saber quando foi usado e tem mais até controle. A fatura dele é 100% digital, o que facilita também no nosso dia a dia, porque tudo está no celular agora, né? E é um cartão internacional, então se a senhora for viajar, aí se quiser me levar junto, eu vou também. E é um cartão... Assisto você. Ai, que bom. Naquele canal. Na Band. Isso, na Band. Isso, ai, que bom. Obrigado. Ontem mesmo eu tava vendo você com uma... Com a Águida. Isso, ai, que legal. Nossa, não tô acreditando. Que legal, prazer. Simão, dá um abraço primeiro aqui que eu nem dei, né? Prazer em conhecer. Ai, que bom. Vou tirar uma foto bem bonita nossa aqui, ó. Vou pegar assim pra pegar meu uniforme do Açaí. Que legal, a gente adora esses bastidores. Um beijo, viu, para todo mundo do Açaí. Olha, hoje a gente está falando sobre rinite, sinusite ou outras doenças também, né, que são bem frequentes depois que as temperaturas começam a cair. A gente está no outono, daqui a pouquinho chega o inverno, a temperatura fica mais baixa ainda. Tem uma enquete que você pode responder. A pergunta de hoje é a seguinte: você fica muito doente nessa época do ano, ou fica com mais frequência, né, doente? Hashtag sim, hashtag não, pode responder pelo nosso WhatsApp. Anote aí também, deixe nos seus contatos 99716-7989. O nosso entrevistado de hoje é o médico otorrinolaringologista, o Dr. Ricardo Cavalcante. Obrigada mais uma vez pela presença, viu, Dr. Ricardo? E de fato, o consultório fica mais cheio? Ah, não, fica mais cheio. É uma época Fica, do ano né? que você já repara que você tem um aumento exponencial dos atendimentos, assim, principalmente, assim, a gente começa a perceber mais as doenças respiratórias altas dentro do consultório, né? Então, e onde você tem muita criança aparecendo. Nossa, e os idosos também. Então, aquela faixa etária que a gente fala muito de vacinar para a influenza, são as faixas etárias que acabam sofrendo e aparecendo mais no consultório essa época do ano. Olha só. Vamos falar então sobre a questão, por exemplo, crise, né? Deu uma crise alérgica numa criança, os pais ficam de cabelo em pé nessa época, eu fico porque minha filha tem rinite e teve uma crise alérgica ontem. Para as pessoas que passam por esse momento, existe alguma coisa que a gente pode fazer de urgência, né? Porque é horrível ver uma pessoa com crise alérgica. Tosse, começa o nariz coçar, espirra demais, aquela coriza, incomoda e você quer tentar ajudar. Existem coisas que dá para fazer nesse momento? Não, existe. A primeira coisa que a gente fala, assim, se você já tem esses problemas alérgicos, né? Procura sempre um colega, um médico, um otorrino, um alergista, um pneumo, para você já ter as medicações de resgate para a crise. Habitualmente, as medicações de resgate para a crise, a gente usa muitos antihistamínicos, né? Os famosos antialérgicos, né? A gente acaba optando por adotar algum antialérgico
mas a gente sempre orienta para ter uma prescrição médica, para você ter uma terapia para resgate da crise e uma terapia para evitar que você tenha a crise também. Uhum. Então, na verdade, melhor consultar, nada de remédio caseiro, de receita que a gente vê na internet, nada disso. A orientação inicial mesmo é assim, evitar um pouco. Você pode tentar algum antialérgico que você já está acostumado a usar, né? Que você já tem o conhecimento, que você use. Pode tentar, por exemplo, lavar o nariz, mas sabendo que também só lavar o nariz com soro não vai minimizar tanto a crise, né? E o mais importante é evitar o contato com o que você sabe que te dá alergia, né? Como a gente estava falando no bloco passado, aqueles fatores deflagradores mesmo, assim. Agora a questão, por exemplo, para quem tem, né, essas doenças alérgicas, o teste alérgico, ele é interessante em qual momento? Quando fazer? Para quem é interessante passar por aquele teste? O teste alérgico é uma das ferramentas que a gente tem hoje em dia, né, no manejo, né, das alergias. E ele é interessante fazer porque, por exemplo, assim, você pode ter uma linha, né, de onde você vai tratar. Então, você, por exemplo, tem muita alergia a ácaro. Então, a gente vai tentar uma linha para você tentar, vamos trocar seu travesseiro por travesseiros que não propagam ácaro, vamos trocar o colchão com uma frequência maior, fazer um tratamento do lençol. E a gente pode até usar algumas vacinas, né, que a gente tem hoje em dia. Tem vacinas? Tem vacinas exatamente para evitar assim, a deflagração de alergias. São os tratamentos longos, mas bastante eficientes. Assim. Nossa, que legal. Mas são vacinas específicas para pessoas alérgicas? Sim, são vacinas específicas para pessoas alérgicas e ela é específica para o indivíduo. Então, assim, a gente faz o teste alérgico ou via sangue, ou o prick test, um teste que a gente faz na pele do paciente, e aí ver do que ele é alérgico e baseado naquele paciente é montado uma vacina para aquele paciente. Nossa, gente, eu não sabia disso. Fantástico, né? É algo novo ou já existe? Ou a gente que está desinformado? Não, já existe há um certo tempo, mas ele tem se popularizado de um tempo pequeno para cá, assim. Já tem ficado mais popular de um tempo para cá, assim. Legal. Olha, no próximo bloco, você sabe, por exemplo, diferenciar uma gripe, um resfriado de uma alergia? A pessoa começou a espirrar, né? Às vezes até no ambiente de trabalho. Ela não está muito bem, está trabalhando, você fala, ih, meu Deus, será que esse colega aí está com gripe, está passando gripe para todo mundo? É legal a gente entender, né, o que é gripe, os sintomas e os sintomas alérgicos, para que a gente possa diferenciar. No próximo bloco, então, a gente mostra para vocês e o doutor vai comentar aqui e também respondendo as perguntas que já estão chegando. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Bora dar uma olhada na previsão do tempo, ver os detalhes, as informações da nossa região, numa parceria que a Band Vale tem com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde Águida, boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. O tempo segue firme sobre o Vale do Paraíba, um sistema de alta pressão atua bloqueando a formação de nuvens de chuva, deixa as temperaturas um pouco mais elevadas e o tempo mais seco. Para essa segunda-feira não temos previsão de chuva em nenhuma cidade do Vale do Paraíba e as máximas previstas são de 29 graus em Guaratinguetá, 27 graus em Paraibuna e 31 graus em São Sebastião. Para essa tarde, a previsão aponta o sol entre nuvens na maioria das cidades do Vale, máxima de 27 graus em Aparecida, 26 graus em Caçapava e em Santa Branca, previsão de 25 graus de temperatura máxima. Falando agora sobre São José dos Campos, a semana também permanece com sol entre nuvens, máxima de 26 graus nessa segunda-feira, 27 graus na terça, quarta-feira máxima prevista de 26 graus e na quinta-feira 25 graus de temperatura máxima. Falando agora sobre o nosso litoral norte, em Ubatuba o mar segue calmo nessa segunda, os ventos podem chegar até 10 km por hora e as ondas podem atingir até 1 metro de altura. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Marcela Camargo já está aqui para contar pra gente o que está rolando de fofoca na internet. Tem fofoca boa, tem fofoca polêmica? Tem um pai que quer ser amado, outro que mais ou menos, que é mais polêmico. É segundou, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Então, o Eliezer, ele desabafa e afirma que a filha Lua não quer mais saber dele, gente. Olha que dó. Tudo porque a pequena parece não querer mais o colo do papai. E o Eliezer acha que a
criança, coitadinha, não ama mais ele. Acho que ele tá um pouco carente também. Acho que... Ela tá com quanto tempo? Então, ela tá grávida, e aí o ex-BBB chegou até a perguntar se outras pessoas já passaram por essa situação. Eu não sei de quanto tempo ela tá, mas ela já tá gestando, né? Então ele acredita que pode ser uma fase por conta dessa gestação da esposa, que é a VTube. Né? Eu acho também, né, que a criança sente, né? Sente. E aí ela fica super apegada à mãe e só quer saber da mãe, do colinho da mamãe. E o Eliezer tá bem chateado com essa situação, porque eu acho que ele tá meio se sentindo de escanteio. Realmente é uma fase que a criança sente que daqui a pouco vem uma outra companhia tá perdendo o colo, aí. talvez, Exato, né? Mas você sabe que o Eliezer, poxa vida, né? Podia consultar aí essas pedagogas e tudo mais, e até as psicólogas. Até 1 ano de vida, a criança, ela é muito focada na mãe, a mãe da criança. Depois disso, acho que até 1 ano e meio e tal, a criança, ela começa a observar mais o pai e tem como preferência o pai. São fases. São fases. E tá Calma, tudo bem, viu, Eliezer? Tá sua tudo pequena certo. ainda não ela chegou, ama talvez, você. nessa fase. Isso não quer dizer que ela não gosta, né, do pai, gente. Eu posso imaginar, o pai deve se sentir meio... Porque a mãe tá com um na barriga e com uma que só quer ela. Então a mãe tá rodeada ali, né? E o pai se sente um pouco de escanteio, mas é super normal, viu? Fica tranquilo, acalma o coração, que Isso tudo aí. tem seu tempo. Agora um outro babado, que é a apresentadora... Esse é babado. A apresentadora Ana Hickman mandou uma indireta aí pro ex-marido, Alexandre Correia. Ela falou que além de ele não pagar nada, ele não paga nada, gente. E ele ainda não visita o filho como deveria. Ah, que situação, né? Um querendo um amor da filha, o outro tá bem ausente. É complicado. E aí a Ana Hickman contou que o telefone do filho deles está consertando e que o pai deveria comprar um novo para conseguir manter esse contato regular com o filho, o que ele não fez. E aí ela deixou claro que o empresário não arca com as despesas e não visita o filho da maneira certa. Ai, que situação, né? Gente, pra você ver, né? A pessoa pode ser bem-sucedida, rica ou não, os problemas são iguais. Eu vejo histórias assim todos os dias. E é Não bom a muda. gente ouvir história assim, porque a gente sabe que a gente não é sozinha nessa vida, né? Exatamente. Quem participa dessa situação, a gente vê que... É complicado, os problemas são porque iguais. acaba-se um relacionamento, mas os filhos ficam. E acho que o grande detalhe é entender que existe uma criança e que a prioridade é a criança. Aí querer afetar a mãe... Não é verdade? Porque eu entendo isso. Capacidade ele tem, condições ele tem, mas de alguma maneira ele quer atingir ali a ex-companheira. Mas eu acho um pouco que tem muito imaturidade demais. no jogo, né? É uma pena porque afeta só a criança. Só a criança. É E uma você pena. acha que a criança não sente, gente? Falta, é lógico que sente, não pergunta do pai. E a saia justa que essas mães ficam, né? De falar. Vai falar, teu pai não liga pra você? Não dá, né? Não dá, aí fica inventando desculpa. Fica. Mas um dia a criança vai entender, Sim. vai saber, enfim. Bom, É isso, e pra né? quem não Meu lembra, Deus. o divórcio entre a Ana Hickman e o Alexandre Correia foi recém-autorizado pela Justiça de São Paulo e usando como base, infelizmente, a Lei Maria da Penha. Mas uma coisa é certa, né? Pelo menos a Ana Hickman nessa situação, ela é muito bem respaldada. Ela é. Né? Ela fez um desabafo na rede social, mas não vai só ficar no desabafo. Né? A lei vai fazer acontecer ali. Então, Tem com que fazer certeza, acontecer. Marcela Camargo voltará contando pra notícias boas. gente Não cenas dos próximos capítulos. Pois a gente torce Né? muito pra felicidade da criança acima de tudo, né? É isso. Que a gente tá aqui, nós adultos construímos o caráter da criança, somos responsáveis, né? Então, é isso, gente. Amanhã eu volto com mais babados. Muito obrigada, viu, Má? Até amanhã. Até amanhã. Vamos para o intervalo, gente? Daqui a pouquinho a gente volta com notícias direto da Band Vale FM e o Douglas Cruz e também mais sobre sinusite e rinite. A gente volta já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale.
Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450... A gente volta agora com uma dica de saúde para você muito importante. Como está a saúde, olha, dos seus olhos? O Instituto da Visão, aqui você tem uma clínica especializada e completa, com atendimento humanizado e especialistas que se preocupam de verdade com você. O Instituto da Visão oferece consultas, exames e também cirurgias. Procedimentos cirúrgicos extremamente seguros e realizados com tecnologia de última geração. E caso você tenha alguma urgência oftalmológica, faça contato prévio com as informações sobre o serviço de pronto atendimento. Sim, existe um serviço de pronto atendimento para você. Ligue agora mesmo, então, para o 012 3946 7888. São 2 endereços para você. Um fica na Avenida Tivoli, 279, em São José dos Campos. E também tem outro endereço em Taubaté, na Avenida John Kennedy, número 1101, tá? Instituto da Visão. Confiança começa com certeza com o olho no olho. Agende então sua consulta. Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete? Hoje o nosso entrevistado é o médico otorrinolaringologista, o Dr. Ricardo Cavalcante, está conversando com a gente sobre as doenças respiratórias. Você pode participar então enviando a sua pergunta, a gente já vai responder, e também respondendo essa enquete, que a gente já vai ver o resultado parcial. Você fica doente com muita frequência? Nessa época do ano, acho que a maioria, quase todo mundo, viu, doutor, vai dizer sim. Cadê o resultado para a gente colocar na tela? Já está preparado aí? Ou a gente segue daqui primeiro com o doutor e a gente mostra daqui a pouquinho o resultado parcial? Estão dizendo para a gente esperar um pouquinho, então vamos esperar. Você pode também enviar a sua participação pelo WhatsApp. Tá bombando aqui, gente? Daqui a pouquinho a gente começa a mostrar. Na tela, então, esse resultado... Olha lá, 70% dizendo que fica mais doente. Já era previsível, né, doutor? É um número expressivo mesmo. Já era previsível. Vamos, então, saber diferenciar rinite, doenças alérgicas, da gripe. A gente montou também outro esqueminha para a gente falar das diferenças entre essas 2 doenças. Vamos colocar na tela, por favor, aqui no nosso plasma? Já está tudo preparado? Gripe, febre, dores pelo corpo e exaustão são os sintomas clássicos, né, doutor? Sim, é o que a gente fala sempre, assim, uma grande diferencial da gripe para as outras doenças é a febre, né? Então, a febre é um sintoma de alerta, aquela obstrução nasal, né, aquela dor no corpo, parece que você tomou uma surra, um caminhão passou em cima de você, aquela exaustão, aquele cansaço, né, que você fica com vontade de não fazer nada, ficar deitado o dia inteiro, é um dos sintomas mesmo. E a febre, além da obstrução nasal e a coriza, né? Legal. Agora, na rinite, por exemplo, não aparece febre e muito menos a questão da exaustão? Isso. Um dos diferenciais importantes entre a rinite e o resfriado é a febre, né? Então, a alergia, ela não vai tirar febre. A grande diferença entre as duas sintomas, né? Então, assim, um nariz tampado com febre é muito mais provável que seja uma própria gripe mesmo, um resfriado, uma gripe. Agora, um paciente que já tem um histórico de rinite alérgica e o nariz tampou, mas não está tendo febre, então é muito mais provável que seja a própria rinite mesmo. Agora, na tela, os outros sintomas, mas, isso mesmo, de alergias, né, que são bem comuns, alergias respiratórias. Então, aquela sequência de espirros, coriza em excesso, e isso aí, ó, coloração clara. Isso indica que não há infecção, não é isso? Sim, isso. A coloração é mais aquosa, assim, né? Ela é mais clarinha, é um papel higiênico que sai mais limpo, né? Que a gente brinca, né?
E as manifestações do espirro lá, né, que você colocou na primeira parte. Pode lembrar colocar que, assim, novamente na tela. Normalmente elas são nos extremos do dia, né? Espirro pela manhã e o espirro mais no fim da tarde também, assim, mais no começo da noite. Congestão nasal, coceira no nariz, olhos e ouvidos e garganta. A questão da congestão nasal, você citou a lavagem, né? É polêmico isso, né, doutor? Fazer ou não fazer aquela lavagem nasal? Vocês já viram na internet? Inclusive até mães fazendo em bebezinhos muito pequenos. Enfia uma seringa por aqui e aí sai toda a secreção do outro lado. É ruim de ver, né? Você aconselha ou não, doutor? Que a gente sempre brinca quando a gente fala no consultório, que assim, a lavagem nasal ela é boa, mas assim, você tem que, uma técnica muito, então assim, você tem que virar a cabeça do paciente 30 graus, pedir para ele falar o né? E assim, se a criança estiver muito agitada, que tem algumas crianças que não aceitam a lavagem nasal, que assim, você vê até em alguns vídeos, assim, que você vê que a criança não está aceitando a mãe fazendo, ela pondo a mão no ouvido por causa de dor, tudo. Então, nesses casos, a gente acaba não recomendando. Então, que a gente brinca, se o seu filho é igual ao Instagram, faça, senão acaba fugindo um pouquinho, assim, de fazer, tá? Adorei, igual o Instagram, né? Porque você vê as crianças ficam ali quietinhas, né? Já estão acostumadas. Sim. Se seu filho não é Instagram quietinho, não evite um pouquinho mesmo. Assim. Agora, vamos falar sobre os tratamentos mesmo, convencionais, para rinite e sinusite. O que realmente funciona, doutor? Assim, para a rinite alérgica, a primeira coisa que a gente sempre fala é evitar os fatores deflagradores, né? Então, assim, evitar pó, poeira, mofo, essas mudanças bruscas de temperatura, né? Caso você mesmo fazendo isso ainda tenha uma sequência muito grande de rinites, hoje em dia a gente tem sprays nasais, né? Que são muito utilizados com medicações tópicas, e você tem antialérgicos também bastante eficazes, que eles não são sedativos, né? Então que você pode usar no dia a dia para o tratamento da rinite alérgica. Legal. Tem muita pergunta chegando, a gente vai colocar agora algumas delas e no próximo bloco a gente continua respondendo, combinado? A primeira tem a ver com a questão da lavagem nasal e de medicação para o nariz. A pessoa perguntou assim, quais os riscos dessa medicação? Naridrim nasal, doutor? Olha, essa medicação específica, e ela é um vasoconstritor nasal, né? É uma medicação que ela pode causar dependência, ela estraga a mucosa do nariz, então... Pode causar dependência? Pode causar dependência, ela estraga a mucosa do nariz e ela tem efeitos cardiológicos ruins. Então, assim, a gente pede sempre para o paciente não usar, a gente usa essa medicação no máximo 3, 4 dias, quando você está gripado mesmo, e que o sintoma de obstrução nasal é muito grande. Então, só para isso que funciona? É só para isso mesmo. Numa situação emergencial para melhorar? Ela é um resgate mesmo daquele paciente que está resfriado. Mas fora isso, a gente não indica, principalmente esses pacientes que acabam comprando 5, 6 na farmácia para ficar usando direto. Assim, Nossa, que horror. Próximo comentário ou pergunta, a pessoa escreveu assim, boa tarde, tempo seco causa tontura? O que, na verdade, pode acontecer no tempo seco, que leva o paciente a ter tontura, a gente tem uma comunicação ouvido-nariz chama tuba auditiva. Então, no tempo seco, essa tuba auditiva ela pode diminuir um pouco a função dela, e aí leva uma alteração da pressão da orelha interna, da orelha média. E aí isso causar tontura. Então tem alguns pacientes que realmente podem ter um pouco de tontura. E lembrar que no tempo seco também a gente acaba perdendo mais líquido, a gente acaba esquecendo de beber água. É verdade. E a desidratação pode levar à tontura também. Que interessante. Mais participações, essa é de uma querida que ela realmente deve ter algum problema alérgico. Ela colocou assim, boa tarde, sofro demais com rinite, cheiro, pó, ar seco, roupas novas e também perfumes. O que fazer para amenizar isso? Então, essa é uma paciente, você vê que é isso aí, né? O dia a dia dela é bem ruim, coitada, assim. Uma das ela, sim, a gente tem uma medicação nasal, né? Assim, que a gente pode lançar a mão, que são corticoides tópicos de ação exclusivamente nasal, não tem absorção sistêmica, então você pode fazer um uso mais prolongado, mas muito provavelmente ela seria uma boa candidata a gente fazer um tratamento mais constante. E talvez até lançar a mão no futuro, assim, de uma vacina também, para tentar dar uma ajuda aí no dia a dia dela, melhorar a qualidade de vida dela. Legal. Mais uma participação da Elisângela do Jardim Satélite. Gente, se vocês puderem colocar assim hoje pra gente, já ajuda, tá bom? Que a gente está tentando responder as perguntas de uma outra maneira hoje, tá? Então ela colocou o seguinte, ela disse que não sofre, né, com a questão, mas a mãe dela
passa mal com a sinusite. Isso pode ser hereditário ou não? Nesse caso, ela não tem, mas a mãe sofre muito, né, doutor? Você tem alguns padrões de sinusite, né? Que a gente fala de sinusite com polipose nasal, que a gente percebe um fator hereditário, um fator genético bastante importante e que o paciente vai realmente sofrer um pouco mais, né? Então, assim, no caso da mãe da Elisângela, é daqueles casos que a gente realmente lança a mão de alguns exames complementares, faz uma investigação maior, até para tentar entender o que está acontecendo com ela que leva ela a ter tanta sinusite e que leva uma qualidade de vida ruim, né? Passando muito mal. Então, a gente tem tratamento hoje em dia clínico, às vezes na sinusite até tratamento cirúrgico, que você pode lançar a mão para melhorar a qualidade de vida do paciente mesmo. É isso, tem que buscar mesmo, né, um especialista para saber o que vai ser necessário fazer. A pergunta agora é de uma mãe. Ela escreveu o seguinte, doutor: nesse tempo, quem é mais atingida é minha filha de 5 anos. Desde que começou o frio, ela começou com tosse cheia, nariz entupido, olhos coçando e vermelho. E ataca mais à noite, é verdade, né? Por que isso ocorre? Parece que dá 6 horas da tarde, gente. Meu Deus, o negócio começa a piorar bastante. Me deem dicas de como aliviar. Então, assim, duas coisas que a gente percebe, quando a gente fala em alergia, a gente fala muito de ciclo da histamina, né? A histamina ela tem 2 ciclos principais, pela manhã e pela noite. Então, muito provavelmente o que está acontecendo com a filha dessa senhora seja exatamente esse segundo pico da histamina. Então, a gente tem tratamento. Uma das coisas que a gente já pode falando para amenizar é usar o umidificador em casa, né? Que como ela já sofre um pouco mais com ar seco, então para umidificar, se ela permitir, né? Se ela deixar tentando lavar o nariz, mas talvez seja uma criança que realmente já precisaria lançar a mão de algum tratamento clínico mesmo. Ótimo. Para ela. Legal. Tem mais perguntas chegando, eu já estou posicionando aqui para a gente poder também responder a sua participação. Deixa eu colocar aqui na tela, tá? Tá ok aí para você, Leone? A pergunta é de uma telespectadora, ela escreveu o seguinte: doutor, esses dias tive os sintomas de labirintite. O que pode causar isso? Labirintite, na verdade, é um nome bem genérico, assim, que a gente fala, né? Que são todas as doenças. A gente acaba usando para todas as doenças que causam tontura, a gente acaba usando esse nome labirintite, né? Mas você tem inúmeras causas, assim, que vão desde uma enxaqueca que pode levar o paciente a ter uma tontura, erros metabólicos, então, você tomar muito café, chá preto, chá mates, energéticos. Estimulam, né? Eles podem causar tontura, mas você tem algumas outras doenças que aí realmente a gente precisaria investigar o porquê que a paciente teve uma crise, assim, sabe? Olha. Mas que dá para investigar e tratar e melhorar bem, assim, sabe? Legal. Mais participações? Já estou colocando aqui, ó, em tempo real. Mandou agorinha, 1h44, que é da Simone. Doutor, ela pergunta o seguinte: usar bombinha por muito tempo pode ser prejudicial para a criança? Não, na verdade a gente tem esse mito, mas é um corticoide, isso, aquilo. Na verdade, a bombinha, ela tem uma ação exclusivamente em mucosa, não vai ser absorvida, então por isso que a gente pode usar com uma frequência maior. Uma das coisas da bombinha é que você tem que ter um cuidado, né? De fazer a higiene da boca depois que fez a inalação. Mas a gente saber que a crise de asma, né? Ela é até pior para o desenvolvimento da criança do que o uso contínuo da bombinha, né? É verdade. Então, na verdade, causa um alívio, né? E melhora a qualidade de vida, né? Sim, sim. Da criança. Daqui a pouquinho, então, a gente volta respondendo mais perguntas. Obrigada, viu, pela sua participação. Doutor, tá cheio de pergunta aqui. A gente vai ter que marcar um outro programa para a gente fazer. Agora a gente dá uma pausa, peço licença para você. Douglas Cruz está chegando, direto da Band Vale FM, posicionado para deixar para a gente um dos destaques do nosso jornalismo regional, da Band Vale FM. Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Águida, para todo mundo também que está acompanhando o programa Falando Nisso hoje. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM é um destaque muito especial e bacana que aconteceu nesse fim de semana na sede da Band, lá em São Paulo. É porque aconteceu a premiação, a cerimônia aí do prêmio Band Cidades Excelentes, que é aí a avaliação das gestões municipais aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. E essa edição que aconteceu esse final de semana, no sábado, lá em São Paulo, foi uma edição especial, porque foi a edição
Band Cidades Excelentes, edição especial Evolução, que avaliou não só o último ano da gestão pública, mas os últimos 4 anos, ou seja, o último mandato aí quase por inteiro dos prefeitos aqui do estado de São Paulo. E olha, a gente teve alguns destaques aqui na região, alguns prefeitos que foram premiados, e isso é muito bacana. Por exemplo, uma das cidades representadas que foi premiada aqui da nossa região foi a cidade de Caraguatatuba. A cidade venceu a etapa paulista no índice Saúde e Bem-Estar. Nossa reportagem esteve lá, conversou com o prefeito Aguilar Júnior, que se disse muito honrado na cidade ser reconhecida por esse prêmio da Band, que avalia vários índices através do Instituto IGMA, né, que avalia a gestão municipal como um todo. Esse prêmio premiou várias cidades aqui do estado de São Paulo, e a gente teve Caraguatatuba como a vencedora no estado de São Paulo na categoria Saúde e Bem-Estar, que avalia vários índices da saúde pública, como as unidades básicas de saúde, o pronto atendimento, e também na categoria Bem-Estar, o que a prefeitura pode fazer para melhorar a saúde e bem-estar da população. Então é um reconhecimento muito bacana e faz parte do jornalismo e com seriedade do Grupo Band Vale dessas avaliações da gestão municipal, porque são maneiras aí do público de casa ver o que está acontecendo na sua cidade, não só sobre o olhar do jornalismo, mas também sobre o olhar de uma consultoria especializada. Então muito bacana. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre a sua cidade, acesse o portal bandvale.com, que tem lá prêmio Band Cidades Excelentes, todas as informações de como a sua cidade foi avaliada, em que ranking ela está e também as cidades que foram premiadas. Também é destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam nossa região. O motorista que cai na estrada nesse começo de semana faz boa viagem por grande parte das rodovias da nossa região. Porém, lá no litoral norte, rodovia Rio Santos, o motorista tem que ficar atento porque estão acontecendo obras na rodovia Rio Santos, em Caraguatatuba, na altura ali do quilômetro 108 e 112, e existe nesse momento pontos de lentidão. A travessia de Balsas, entre São Sebastião e Ilhabela, está com tempo de espera normal, são 30 minutos, mas vale frisar que existe um aviso do Departamento Hidroviário que opera essa travessia, que a maré baixa está impossibilitando o transporte de cargas pesadas, então caminhões, ônibus mais pesados não estão conseguindo, nesse momento, fazer a travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Para você ficar atento a tudo que acontece, é só sintonizar aqui a Rádio Band Vale FM a 102,9. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. Legal, Douglas. Muito obrigada, viu, pelas informações. Boa semana para você. Olha, agora a gente faz um registro muito legal do Dog Fashion Day, que reuniu ontem apaixonados por pets em São José dos Campos. E, de fato, gente, foi um sucesso. O evento realizado pelo Grupo Band Vale teve desfile, teve várias atrações. Olha que lindo esse dog! E até dicas também especiais sobre adestramento. Quem participou teve a oportunidade de receber massagem, diversos brindes. É muito legal, né? Porque realmente as pessoas gostam de participar e de ganhar um mimo com os patrocinadores e parceiros do evento. Foi uma manhã muito legal, muito animada, especial de fato, na Praça Floripes Bicudo. E de fato, né, gente, se transformou num verdadeiro show de fofuras na manhã de ontem, desse domingo. Olha o Jean aí, olha, mostrando o adestramento, né? Que legal, todo ano é um sucesso, Dog Fashion Day. Vamos esperar o próximo, logo, logo teremos outro, né? Daqui a pouquinho, então, a gente volta contando com a sua participação pelo WhatsApp. Tem muita pergunta chegando, pergunta muito legal. E também nós vamos conhecer os ganhadores do Vale Cap de ontem. Bora ver! Olá, pessoal do Vale do Paraíba e região. Logo mais estaremos aí com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Então não percam, hein? Até daqui a pouco. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar.
Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs. De onde? Da Band, é claro. De volta com mais uma imagem do nosso litoral norte, na tela Ubatuba ao vivo para você, 1h52. Gente, tá calor, viu? Em Ubatuba fazendo 29 graus agora, a máxima prevista pode chegar aos 30, então já tá praticamente com a máxima. E vai ser uma semana realmente de tempo estável no litoral norte e temperaturas altas, amanhã 28 graus, final de semana também com temperaturas muito gostosas para quem curte o litoral norte. Bora dar uma olhadinha nos sortudos desse domingo do Vale Cap? Quem traz as informações pra gente é a Alessandra Michele. Oi, Ale, boa tarde. Boa tarde, falando nisso. Boa tarde, Vale do Paraíba. Eu estou aqui com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem, 9 de julho. No primeiro prêmio, o Juvenal faturou R$20 mil sozinho. Ele é da cidade de Jacareí. Conta pra gente, esse prêmio te ajuda? Oi, boa tarde, Águida. Muito, ajuda demais. Graças a Deus veio na hora certa. Vamos aproveitar o máximo possível esse prêmio e viva o Vale Cap. Parabéns. Acredite sempre. Obrigada, isso aí. No segundo prêmio, R$20 mil, a Amanda, da cidade de Taubaté, devido a compromisso, não está presente, faturou esse prêmio. No terceiro prêmio, R$20 mil, quem ganhou foi o Manuel, da cidade de São José dos Campos. Conta pra gente, se esse prêmio te ajuda em quê? Ajuda em muitas coisas, né? Estou mexendo na minha casa, melhorando mais ela. E aí esse prêmio veio numa boa hora. Acredite, pode comprar que a hora de vocês também vão chegar. Exatamente, parabéns. R$500 mil para 4 ganhadores. Eu falo com o Luiz Roberto, da cidade de Guaratinguetá. Esse prêmio te ajuda em quê? Olha, quitar as minhas dívidas, que estava tirando o sono. Agora vai dormir tranquilo. Agora mais tranquilo, junto com a minha esposa, ela também está muito nervosa. Parabéns, viu? Divide também com José Maria, que agora, dia 22, completa 70 anos de idade. Ele e o irmão gêmeos dele falou que ganhou um presente e tanto do Vale Cap, né? É um presente maravilhoso. Veio em boa hora, é aniversário, então vamos comemorar junto com o irmão gêmeo, né? E agradeço a Vale Cap, que está me realizando um sonho de ter esse prêmio e aparecer na televisão, né? É isso aí, parabéns, viu? Demorou para eu aparecer na televisão. Mas chegou a sua vez, parabéns, Deus abençoe vocês. E olha, divide também com a Vera Solange. Vera Solange, R$125 mil vai chegar na sua conta. Esse prêmio te ajuda em quê? Meu namorado, Dia dos Namorados. Vale Cap, então é seu namorado, presente do Dia dos Namorados. Presente do Dia dos Namorados, é meu namorado. Esse prêmio te ajuda em quê? Me ajudar a pagar as contas que ficaram paradas por falta de pagamento. Dá para se dizer que é sonho realizado, né? Ah, bem realizado. E eu espero realizar outros, viu? Isso aí, parabéns, viu? Divide também com o Gilson, da cidade de Jacareí. Gilson, conta pra gente esse prêmio. Você já sabe o que vai fazer com ele? Vou dar uma entrada na casa própria e sair do aluguel, né? Parabéns! Tá vendo? São vários sonhos realizados. E você que não ganhou nessa semana, não fica triste, porque semana que vem você pode realizar o seu sonho. Olha o que tem pra você na próxima semana. R$10 mil no primeiro prêmio, R$10 mil no segundo prêmio, no terceiro prêmio R$10 mil e no quarto prêmio tem a nova Fiat Titano. Só no quarto prêmio, hein? Ela tá linda, linda, linda. E 30 giros da sorte no valor de R$1.500 cada. Lembrando que com apenas um título, no valor de R$10, apenas R$10, você concorre a todos esses prêmios, ajuda a pai e pode realizar sonhos. Então tá esperando o quê para garantir o seu? Garanta, ajude a pai, ajude o comércio local aí e boa sorte! Legal, Ale, muito obrigada, viu? Participe você também do Vale Cap, vale muito a pena. Bora então respondendo mais perguntas sobre rinite e sinusite. Dá tempo de enviar a sua. Na tela, doutor, quem mandou pra gente foi a Silmara de Caçapava. E aí ela pergunta o seguinte, é verdade que a vacina da gripe ajuda quem tem rinite? Na verdade, assim, o que acontece com a vacina da gripe é que você diminui as suas exacerbações de gripe, né? Então, como a gente às vezes confunde muito a gripe com a rinite,
Então, assim, muito provavelmente o que está ajudando é mais na gripe do que na própria rinite mesmo. Próxima pergunta é sobre a questão da inalação. A pessoa perguntou assim, fazer a inalação em casa ajuda a sinusite? O que vai fazer quando você faz uma inalação, você acaba melhorando a umidade da via aérea, né? E aí nisso, a gente tem dentro da via aérea um mecanismo de limpeza do próprio nariz, né? Nosso mesmo. Então, quando você umidifica, você facilita esse mecanismo de limpeza. Então, ajuda assim inalar, vai ajudar um pouquinho na sinusite, sim. Perguntou sobre a sinusite e para a questão da rinite. Também vai ajudar. Tem essa mesma função, para limpar essa região aqui. Isso, exatamente. Aí você, porque imagina assim, se eu estou com pó no nariz, me deflagrando a rinite, na hora que eu fizer a inalação, você vai acabar tirando esse pó, vai ajudar a eliminar esse pó, vai acabar ajudando a diminuir a exacerbação da rinite. Legal. Dá mais tempo ou não, diretor? Já acabou aqui pra gente? Ai, que peninha, doutor. Muito obrigada por hoje. Bombou de pergunta e eu agradeço a sua participação, viu? Obrigado a você, obrigado pelo convite. Até a próxima. Até mais. Olha, amanhã tem também um novo programa com um assunto bem legal. Você pode participar com a gente. Vamos ver? Olá, como vocês estão? Gabriel Maia falando, sou psicólogo clínico. Amanhã eu vou participar do programa Falando Nisso e a gente vai conversar sobre um tema muito importante, autoestima. Espero todos vocês. Um abraço, até amanhã. Um tema importantíssimo pra gente. Um beijo no seu coração, uma excelente semana para você. Até amanhã. Fique com Deus.